Meu nome é Marcos, e esse é o canal Mistérios do Apocalipse. Ao longo da história, muitos líderes religiosos tentaram prever a data do arrebatamento, o evento em que os cristãos fiéis serão levados ao céu antes do fim do mundo. No entanto, todas essas previsões falharam, pois a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora em que isso acontecerá. Mateus 24:36. Portanto, é um erro e um risco tentar adivinhar quando será o arrebatamento, pois isso pode gerar confusão, decepção e descrença entre os fiéis. Um pregador contou que certa vez foi questionado por um homem que queria saber se ele tinha alguma informação secreta sobre a data do arrebatamento, especialmente porque o mundo está cada vez mais caótico e violento. O pregador respondeu que não tinha nenhuma informação desse tipo, e que o melhor que podia fazer era confiar em Deus e viver de acordo com a sua vontade. Vivemos em um tempo em que a tecnologia nos permite compartilhar nossas experiências e opiniões com o mundo todo. Porém, nem tudo o que vemos nas redes sociais é verdadeiro ou confiável. Muitas pessoas afirmam ter recebido revelações sobre o arrebatamento, o momento em que Jesus virá buscar sua igreja. Elas usam como base um texto bíblico que fala de guerras, rumores de guerras, fome, pestes e terremotos como indícios do fim dos tempos. Mateus 24:6 e 8. No entanto, esse texto também nos adverte para não nos alarmarmos, pois essas coisas são apenas o princípio das dores, e não o fim em si. Além disso, devemos estar atentos para não sermos enganados por falsos mestres e falsos messias que se levantarão nesses dias. O arrebatamento é um mistério que só Deus conhece, e por isso devemos estar sempre prontos e fiéis, pois não sabemos quando o Filho do Homem virá. Os sinais que antecedem o arrebatamento, o evento em que Jesus virá buscar sua igreja. Ele diz que o mundo está passando por dores de parto, pois vemos muitos desastres naturais como epidemias e terremotos que acontecem em vários lugares. Ele afirma que esses desastres estão se multiplicando e se agravando e que são um aviso de que o fim está chegando. Ele também aponta que há sinais espirituais que mostram que o tempo é curto, como o aparecimento de muitos enganadores, seitas, heresias e impostores que se dizem cristos, mas que desviam as pessoas do caminho de Deus. Ele usa a Bíblia como fonte de sua mensagem e exorta para que não sejamos iludidos por esses falsos profetas, mas que permaneçamos firmes na verdadeira fé em Jesus Cristo. O ocultismo e a heresia estão em alta na atualidade, revelando o afastamento das pessoas da verdade de Deus. Podemos observar na sociedade os sinais dos tempos finais, conforme profetizados na Bíblia. A imoralidade e a perversão são cada vez mais toleradas e até celebradas, contrariando os princípios divinos. Não sabemos quando será o arrebatamento da igreja, mas devemos estar preparados para esse grande evento. Muitos já tentaram prever a data do fim, mas todos se enganaram, pois só Deus sabe o dia e a hora. Não se deixe enganar por aqueles que afirmam saber a data do fim dos tempos. Eles estão equivocados, pois ninguém possui esse conhecimento secreto. Não importa se são pessoas religiosas, batizadas ou até visitadas por anjos. Nenhum ser humano tem acesso ao plano de Deus para os últimos momentos antes do arrebatamento. Só Deus sabe quando será esse dia glorioso. Muitos já se enganaram ao tentar prever a data do fim dos tempos. Um exemplo foi em 1988, quando Edgar C. Whisenant, um ex-engenheiro da NASA, publicou um livro chamado 88 Razões, pelas quais o arrebatamento será em 1988. Ele afirmou com certeza que Jesus voltaria naquele ano, baseando-se em cálculos bíblicos. Ele disse: "Se a Bíblia estiver errada, eu estou errado." Ele enviou gratuitamente 300 mil cópias do seu livro para pastores nos Estados Unidos e vendeu mais 4,5 milhões de exemplares. Ele ganhou muito dinheiro com sua falsa profecia, mas ficou decepcionado quando nada aconteceu. Muitos pregadores cristãos, com grande influência no mundo, identificaram Adolf Hitler como o anticristo durante a Segunda Guerra Mundial. Eles acreditavam que Jesus voltaria em breve para buscar sua igreja e acabar com o reinado do mal. Eles se baseavam nos sinais proféticos da Bíblia, como as guerras, as fomes, as pestes e a perseguição aos judeus. Eles viviam na expectativa do arrebatamento a qualquer momento, pois viam o fim dos tempos se aproximando. Eles testemunharam o surgimento de um líder europeu
que tentou dominar o mundo com violência e crueldade. Eles tinham certeza de que estavam vivendo os últimos dias da história. Os cristãos que viveram na época da Segunda Guerra Mundial estavam convictos de que o arrebatamento era iminente, pois viam o cumprimento das profecias bíblicas. Eles esperavam a volta de Jesus a cada instante, pois sofriam com as atrocidades da guerra. No entanto, já se passaram 78 anos desde o fim da guerra e Jesus ainda não voltou. A Bíblia não nos revela como será o momento do arrebatamento, mas sabemos que será repentino e surpreendente. Não haverá nenhum sinal prévio, como uma grande tempestade ou um estrondo de trovão. O arrebatamento será tão rápido que o mundo não terá tempo de reagir. O arrebatamento será um evento tão súbito e inesperado que o mundo não saberá o que aconteceu. Não haverá tempo para se preparar, se despedir ou se arrepender. Será em um piscar de olhos que os cristãos fiéis serão transformados e levados para o céu. O apóstolo Paulo nos revelou esse mistério em 1 ao Coríntios 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Haverá pessoas que estarão vivas na terra quando isso acontecer, mas nem todas serão arrebatadas. Só os que creram em Jesus e o seguiram de todo o coração. Muitas pessoas pensam que podem adiar a decisão de seguir a Jesus, pois acham que o arrebatamento está longe de acontecer. Elas querem aproveitar os prazeres do pecado, as conquistas profissionais e os bens materiais, sem se importar com a vontade de Deus. Elas dizem que se acertarão com o Senhor quando estiverem prontas, mas isso é um grande engano. Ninguém sabe quando será o arrebatamento, nem quando será o fim da sua vida. Pode ser daqui a 50 anos, ou daqui a 50 minutos. O tempo para se reconciliar com Deus é agora, pois amanhã pode ser tarde demais. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, especialmente quando se trata da sua salvação. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento e você precisa estar pronto para encontrar o Senhor. Para isso, você precisa nascer de novo, crendo de todo o coração no Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos seus pecados e ressuscitou para lhe dar vida eterna. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, não brinque com a sua alma, pois você terá que prestar contas a Deus. Vivemos em uma geração que perdeu o respeito e o temor a Deus, que acha que pode viver como quiser, sem se importar com o seu julgamento. Há pessoas que sabem que Deus existe, mas preferem ignorá-lo, adiando a sua decisão de segui-lo. Mas isso é um grande risco, pois o tempo está se esgotando. O que falta a muitas pessoas é o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Jesus nos ensinou em Mateus 10:28, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A Bíblia nos mostra como o juízo de Deus pode ser rápido e repentino, e como uma pessoa pode perder a sua vida e a sua salvação em um instante. Há vários exemplos na Bíblia de como o juízo de Deus caiu sobre as pessoas que o desobedeceram ou o desprezaram. Mas vivemos em uma geração que se esquece da gravidade do pecado e da santidade de Deus, e que pensa que pode escapar da sua ira. Deixe-me dar-lhe um exemplo de como o juízo pode ser imediato. Belsazar era um rei arrogante e desafiador, que não se importava com o cerco dos inimigos à sua cidade. Ele confiava na fortaleza e na riqueza da Babilônia, e não temia a Deus. Ele resolveu fazer uma grande festa para 1000 de seus nobres, e beber vinho com eles. Ele mandou buscar os vasos sagrados que seu pai Nabucodonosor havia roubado do templo de Jerusalém, e usou-os para se embriagar e adorar falsos deuses. Ele zombou do Deus vivo e verdadeiro, e profanou os objetos consagrados a ele. Ele cometeu um grave pecado de irreverência e blasfêmia. Belsazar desafiou a Deus e cometeu o pecado de profanar o que era sagrado, algo que muitos não se importam hoje em dia. Enquanto ele e seus 1000 nobres brindavam à sua glória e aos seus ídolos, usando os vasos do templo de Deus, uma mão surgiu e escreveu algumas palavras em hebraico na parede. Foi a intervenção divina em seu juízo. Daniel diz: esta é a escrita que foi escrita: Mene, Mene, Tekel,
Ufar-sim. Esta é a interpretação das palavras. Mene. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Essas palavras escritas na parede foram o anúncio do fim do reinado de Belsazar. Deus contou os dias do seu império e decidiu acabar com ele. Ele pesou as suas obras e viu que elas eram más e insuficientes. Ele dividiu o seu reino e o entregou aos seus inimigos, os medos e os persas. Daniel 5:6 mostra como Belsazar ficou aterrorizado com essa mensagem. Ele mudou de cor e ficou perturbado. Ele sentiu as suas forças se esvaírem e as suas pernas tremerem. Ele sabia que estava diante do juízo de Deus. Belsazar ficou apavorado com a escrita na parede, que anunciava o seu fim. Ele perdeu a cor e o ânimo, e sentiu um medo profundo. Ele não conseguia se sustentar em pé, e as suas pernas batiam uma na outra. Ele viu que a sua festa era vazia e sem sentido, e que em um instante tudo mudou. Eu creio que a sua consciência sabia que ele havia ofendido a Deus, e que ele teria que enfrentar as consequências. Ele se lembrou de como o seu pai, Nabucodonosor, havia sido humilhado por Deus, e como ele havia se arrependido e reconhecido o seu poder. Mas Belsazar não seguiu o seu exemplo, e preferiu se rebelar contra Deus. Belsazar sentiu o peso da sua culpa quando viu a escrita na parede, que era o sinal do seu julgamento. Ele tinha a consciência cauterizada pelo pecado, mas ainda assim, ela se manifestou para incomodá-lo. Ele não sabia o que as palavras significavam, mas ele temeu o que elas anunciavam. Ele sabia que Deus havia interferido na sua festa e que ele não poderia escapar da sua justiça. Ele reconheceu que Deus era o soberano sobre todas as coisas e que ele teria que prestar contas a ele. Belsazar se enganou ao pensar que era seguro e poderoso, mas ele foi surpreendido pelo juízo de Deus, que veio do seu trono celestial. Assim como ele, muitos seres humanos têm uma falsa sensação de segurança e não percebem o quão frágeis e vulneráveis eles são. Você é um ser frágil e delicado, não é mesmo? Você não sabe o quão frágil e dependente você é. Talvez você tenha um corpo forte e atlético e se pareça com um herói grego, mas isso não muda a sua condição. Você é um ser frágil, que pode estar aqui um minuto e desaparecer no outro. Belsazar se sentia seguro e confiante, mesmo com um exército inimigo cercando a sua cidade. Ele tinha uma falsa sensação de segurança, que é um problema comum entre os seres humanos. Ele achava que ninguém poderia invadir a Babilônia, que tinha muralhas altas e fortes, e que tinha comida suficiente para resistir por 10 anos. Ele não se preocupava com o perigo, nem com o juízo de Deus. Ele vivia na ilusão de que era invencível e poderoso. Belsazar se iludiu ao pensar que era seguro e invulnerável, mas ele foi surpreendido pelo juízo de Deus, que veio do seu trono celestial. Ele não percebia o quão frágil e dependente ele era, e como ele poderia perder a sua vida e o seu reino em um instante. Ele confiava nas suas riquezas, nas suas muralhas e no seu rio, mas ele não confiava em Deus. Ele vivia na ilusão de que tinha tempo e controle sobre tudo, mas ele estava enganado. Essa é a mentalidade que o diabo quer que as pessoas tenham, para que elas se afastem de Deus e se percam. Nós também precisamos nos despertar dessa falsa sensação de segurança, que nos faz esquecer como a vida pode mudar e como o juízo de Deus pode vir de repente. Nós não sabemos quando será o fim dos tempos, nem quando será o fim da nossa vida. Nós não podemos confiar nas coisas deste mundo, que são passageiras e incertas, mas somente em Deus, que é eterno e fiel. Belsazar achava que não havia lugar mais seguro do que a Babilônia, mas ele viu a sua cidade cair em uma noite. Em uma noite, a sua fortaleza, que ninguém podia invadir, foi tomada pelos seus inimigos. Em uma noite, ele perdeu tudo o que tinha e teve que enfrentar o juízo de Deus. Assim como Belsazar, muitos seres humanos vivem com uma falsa sensação de segurança e acham que podem viver no pecado e se acertar com Deus mais tarde. Eles não sabem quando será o arrebatamento, nem quando será o fim da sua vida. Eles pensam que podem continuar vivendo de forma desobediente e rebelde, sem se importar com a vontade de Deus. Mas eles estão correndo um grande risco, pois o juízo de Deus pode vir a qualquer momento,
e eles não estarão preparados para enfrentá-lo. Eles precisam se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho para a salvação. Você está vivendo no pecado e acha que tem tempo para se arrepender? Você está certo disso? Ou está se enganando com uma falsa sensação de segurança? Na mesma noite em que Belsazar fez a sua festa profana, ele foi morto pelos seus inimigos. Ele não sabia que o seu tempo estava se esgotando e que o juízo de Deus estava sobre ele. Ele morreu sem se reconciliar com Deus e perdeu a sua salvação. Não pense que isso só acontece com os outros. Os jovens morrem, os velhos morrem, e todos terão que prestar contas a Deus. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode lhe dar a vida eterna. A morte é uma realidade que todos nós temos que enfrentar, seja rico ou pobre, saudável ou doente. Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva, nem quando será o fim dos tempos. O arrebatamento da igreja é um evento maravilhoso, que devemos esperar com alegria e expectativa. Será o momento em que seremos libertos do pecado e estaremos na presença de Deus para sempre. Mas não devemos nos preocupar em adivinhar a data do arrebatamento, pois isso é um mistério que só Deus conhece. O importante é estarmos preparados para encontrar o Senhor, seja pela morte ou pelo arrebatamento. O que importa é termos a certeza da nossa salvação, pela fé no Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode nos dar a vida eterna. Você está pronto para o arrebatamento? Você está em paz com o Senhor? Eu não arriscaria viver mais um segundo sem Jesus na minha vida. Jesus é quem eu preciso. Jesus é tudo o que eu tenho. Jesus é a minha salvação. Jesus é o meu Senhor. Jesus te ama. Sim, Ele te ama. Apegue-se a Jesus e Ele te sustentará. Você compreende o amor que Jesus tem por você? Você sabe que Jesus quer que você esteja no céu mais do que você mesmo? Deus te ama. Sim, Ele te ama. Você pode pensar que não merece o amor de Deus, mas Ele te ama mesmo assim. Ele te convida para se aproximar dEle e receber o seu perdão e a sua graça. Ele te oferece uma nova vida, cheia de paz e alegria. Ele te espera de braços abertos e te chama pelo nome. Não resista ao seu amor, mas entregue-se a Ele. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre o assunto que escolhemos para discutir. Queremos que você reflita sobre as informações que apresentamos e que você possa tirar suas próprias conclusões. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Também deixe o seu comentário, dizendo o que você achou do vídeo e se você tem alguma sugestão de tema para os próximos vídeos. A sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima.